noite, meus amados, graça e paz. É com alegria que nós estamos aqui reunidos novamente por meio desta transmissão online para podermos estar juntos louvando ao Senhor. Deixa eu baixar o som do meu celular aqui. Possamos ouvir a sua voz. Aleluia. Vamos esperar mais um minutinho para que os nossos outros irmãos possam também estar entrando. Enquanto isso, esteja já com teu espírito, com tua mente, com teu coração voltados agora para esse momento, crendo que Deus tem algo para falar no nosso coração nessa noite. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Bom dia, bom dia. Boa noite, Bruna. Graça e paz. Boa noite, Ângela. Aleluia, Alexandre, Robson. Somos gratos a Deus por estarmos aqui hoje. Aleluia. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios capítulo 3, tem um ensinamento para nós ali. Eu queria estar compartilhando com vocês nessa noite. Boa noite, Aline, tudo bem? Cíntia, sejam bem-vindas. Provérbios capítulo 3, no versículo 5. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos, a sua direção. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Aleluias, glórias a Deus. E essa é a instrução do Senhor que nós iniciamos esse culto. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai cuidar da gente. Deus é bom. É isso que nós vamos estar cantando aqui nessa noite, nesse período de louvor, declarando que nós confiamos nele. Ele é bom em todo o tempo, independente da circunstância. O Senhor continua sendo bom. Creia nisso, viva com essa verdade. Vamos louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, As promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio
alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Confiar, ficando em ti, creia nisso, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo no meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão, jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em ti, nós cremos no Senhor. Independente das circunstâncias, ó Deus, nós cremos no Deus que cuida da gente, um Deus que não está alheio a tudo aquilo que acontece em nossas vidas, mas é um Deus que está atento, um Deus que sabe de todas as coisas, que tem todas as coisas sob o seu controle. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado da gente. E obrigado, Senhor, porque a tua promessa não falha. A tua promessa de provisão, a tua promessa de cura, a tua promessa, Senhor, de que o Senhor não nos abandona, ela não falha. Nós podemos ser falhos, nós temos falhas e defeitos, mas o Senhor não falha. A tua palavra não volta atrás. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós cremos. Receba, Deus, a oração através desse cântico. E fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos juntos mais uma vez. Mais uma vez, agora há pouco, eu acabei de ver o relatório diário de contaminação aqui de Maringá. E embora tenham havido mais de 100 pessoas contaminadas hoje, tenha caído esse número bastante dos últimos dias, mas nós estamos com 100% de ocupação. Quer dizer, não há disponibilidade de leitos nas UTIs. A boa notícia é que Deus ele tem cuidado de nós. Como nós acabamos de louvar ao Senhor, Ele tem promessas, Ele tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando de nós, nos protegendo, livrando, né? Nós cremos que esta praga não vai chegar à nossa casa. Nós estamos tomando todos os cuidados, nós estamos vivendo de maneira preventiva, mas vira e mexe a gente se pega falhando em alguma coisa. E quando nós percebemos isso, nós vemos nisto
o cuidado e a proteção de Deus. Então nós precisamos entender que Ele tem cuidado de nós, que Ele vai cuidar de nós. A nossa confiança e a nossa esperança está nisto. Então, embora possa parecer loucura, né, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu espero que você possa estar se alegrando em Deus. Por quê? Porque a alegria que vem da parte de Deus, ela não é circunstancial, ela não depende daquilo que nós estamos vivendo. E a alegria que vem da parte de Deus, ela se traduz em nós, em força, em confiança, em esperança. Então, que você possa estar debaixo desta alegria neste dia. Nós estamos começando uma nova semana, cultuando ao nosso Deus. Eu tenho crido que quando nós separamos tempo com Deus, né, separamos o primeiro dia da semana para cultuar a Deus, quando nós separamos a cada dia, a cada manhã, não importa o momento, mas o nosso melhor tempo para Deus, tudo isto se traduz em bênção sobre a nossa vida. O nosso dia é diferente, se torna diferente. Não que nós não tenhamos luta ou dificuldade, mas Deus, Ele se faz presente e Ele é presente na nossa vida, e esta presença nos enche de força, de esperança, e eu sei que Deus, Ele tem nos fortalecido, uma força sobrenatural, que não é nossa, que vem dEle, e eu creio que vai ser assim, vai continuar assim. Então, desde já, eu queria orar para que o Espírito Santo possa falar conosco, possa trazer paz, possa trazer alegria, possa trazer esperança, renovo, que Ele possa, através da sua palavra, falando com você nesta noite, renovar você, fortalecer você, encher o seu coração de fé e esperança. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Espírito Santo venha neste momento governar as nossas vidas. Ele habita dentro de nós, mas que Ele possa governar, que Ele possa reinar neste momento sobre a vida de cada um de nós, para que a vida dEle, a virtude que é nele, o amor de Deus que é derramado através da presença dEle, possa inundar todo o nosso ser, toda a sua vida, a sua casa, e você seja ricamente abençoado nesta noite através desta palavra, que com toda a minha limitação eu reconheço, mas crendo que o Espírito Santo possa me usar de uma maneira poderosa. Esta palavra venha fortalecer você, venha desafiar você neste momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Quando eu orava e buscava em Deus uma palavra diante de tudo isso que nós temos vivido, eu tenho falado nesses dias, Deus trabalhou já há várias semanas com cada um de nós, mostrando que muitas vezes a nossa vida ela é resultado de tudo aquilo que nós pensamos e resultado daquilo que nós sentimos. Então que nós precisamos renovar a nossa mente em Deus, através da palavra de Deus, para ter bons pensamentos, para regular essa questão emocional, porque muitas vezes as nossas escolhas são frutos do nosso emocional, daquilo que nós estamos vivendo. E nesta época de incertezas, nesta época de pandemia, de tantos perigos e de tantas coisas que têm acontecido, eu vejo que muitas vezes, quando a gente pensa que o pior já veio, já passou, surge algo que vai além daquilo que nós já estamos vivendo, mas nós também cremos que Deus, Ele não permite nada além daquilo que nós podemos suportar. E
quando aquilo que nós estamos enfrentando de repente está chegando a um limite, né? Quando nós pensamos muitas vezes que nós chegamos ao nosso fim, Ele vem, Ele nos dá um escape, Ele traz uma palavra, Ele traz um renovo, e nós somos fortalecidos e levantados e podemos caminhar e seguir em frente. Eu sei que é assim, vai ser assim, e é isto que Deus tem para cada um de nós. E quando eu pensava com relação a isto, em meio de repente às crises e às dificuldades que muitos de vocês podem estar enfrentando, me veio um texto. O Senhor me fez lembrar de Elias e a viúva. É um texto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler o verso de número 8, né? Eu creio que em todo este processo Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, e o desejo do meu coração é que esta palavra possa talvez exortar você, mas que ela possa levar você a se posicionar, principalmente diante da grande vontade de Deus, que é a nossa santificação. Algumas semanas atrás, usando os textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no capítulo 5, principalmente o verso 23, fica muito claro que a grande vontade de Deus para nós é a nossa santificação, né? Paulo, ele declara isso no capítulo 5, e ele faz disso a sua oração. Ele dizia: eu oro para que o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. E nós entendemos que esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque quando o nosso espírito é santificado através da regeneração, quando nós nascemos de novo através da palavra e do Espírito, né? E Deus, Ele vai trabalhando na santificação da nossa alma, e isto justamente fala, né? A alma é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, e pensamentos e emoções é que nos levam a fazer as nossas escolhas. Então há um processo de Deus nisso, que vai levar à santificação do nosso corpo. E esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós cremos e nós entendemos através das Escrituras que, vivendo uma vida de santidade, nós vamos nesta terra ser a expressão da imagem e semelhança do Senhor. Eu creio que as pessoas vão olhar para cada um de nós e elas vão ver em nós o Senhor, elas vão ver Cristo em nós. Então, este é o grande propósito e este é o nosso grande desafio. E Deus, Ele tem trabalhado em cada um de nós. Ele tem trabalhado nas nossas vidas, e a nossa segurança está também em que é Ele quem faz isto. Quando Ele declara em Filipenses 1,6 que Ele começou uma boa obra e Ele vai completar, isto é a garantia de que tudo que não está certo dentro de nós, né, Ele vai trabalhar e Ele vai nos ajudar, e em Cristo nós vamos vencer cada dificuldade, cada pecado, né? E através das Escrituras, né? Quando Paulo nos dá a carta, escreve, né, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala que a Escritura, toda a Escritura, toda ela foi inspirada por Deus, e ela é apta, ela é um instrumento que Deus usa para mostrar tudo aquilo que está errado em nós e a maneira certa que nós precisamos viver. É a versão King James, né, que fala desta maneira. Mas é através das Escrituras que nós aprendemos, que nós somos muitas vezes confrontados e enxergamos ou conseguimos enxergar o que nós estamos fazendo errado e a maneira certa de como nós devemos fazer como filhos de Deus, né? Há uma maneira certa, há um jeito certo.
Então, nós vamos aprendendo dia a dia através das Escrituras e pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencendo cada etapa, cada fraqueza, cada limitação, cada pecado, a nossa maneira de ser, de agir, de reagir, e tudo isto vai sendo mudado e transformado. É assim na minha vida, eu sei que é assim na sua vida, e Deus vai nos aperfeiçoar para a honra e glória do nome dele. Mas eu queria que você abrisse 1 Reis, capítulo de número 17, eu quero ler a princípio o verso de número 8. E o texto diz assim: e a palavra do Senhor veio até Elias dizendo: levanta-te, vai-te para Sarepta, o qual pertence a Sidom, e habita ali. Não era algo passageiro. Quando diz para ele que era para ele ir para aquele lugar, para aquela cidade, e habitar ali, isso indica tempo. E eis que eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Agora, vem comigo para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 25. Lucas 4, 25. Diz assim, eu quero ligar este texto ao texto que nós acabamos de ler. Mas em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e houve uma grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, a uma cidade de Sidom, e a uma mulher que era viúva. Quando eu pensava com relação a estes dois textos que estão ligados, a pergunta que veio ao meu coração é: por que Deus enviou Elias a uma mulher pagã e pobre? Esta é a grande questão que veio ao meu coração. Por quê? Diante desta circunstância, Elias ele poderia ter muitos motivos para duvidar da providência divina através desta mulher. E a grande questão é: quantas vezes nós ouvimos Deus e não damos atenção, né? É interessante, eu estava vendo a diferença entre ouvir e escutar, né? Eu estou falando para você e para aqueles que estão aqui comigo nesta noite. Ouvir está ligado à nossa audição, ao sentido auditivo. Agora, escutar vai além de ouvir. Escutar fala de dar atenção, de levar em consideração aquilo que está sendo dito, compreender, né? É muito interessante isto. Muitas vezes acontece entre marido e esposa, né? Que muitas vezes elas vêm e nos dizem algo e nós ouvimos, mas nós não escutamos. E algum tempo depois, quando elas vêm e perguntam para nós e dizem: mas eu te falei isto. Não, eu não me lembro disto. Eu não escutei isto. E justamente a questão está nisso. Nós até ouvimos, nós até lembramos que a nossa esposa falou alguma coisa conosco, mas nós não temos atenção, nós não levamos em consideração, nós não buscamos compreender aquilo que ela estava dizendo. Então só ouvimos. Quantas vezes Deus fala conosco e nós só ouvimos?
não damos atenção, não buscamos compreender aquilo que Ele está falando conosco, e por isso não acontece nada. E justamente isso está ligado a esta questão, a esta pergunta. Vem comigo para Isaías. Isaías 66, versículo de número 2. Isaías 66 começa assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que vós edificaste para mim? Onde está o lugar do meu descanso? Porque todas essas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Quer dizer, Deus, ele deixa muito claro que Ele é um Deus grande. Ele é tão grande que os céus não são capazes de contê-lo. Mas ao mesmo tempo também, e as coisas de Deus são loucas, Ele é tão pequeno que Ele cabe dentro de cada um de nós. Mas Deus está deixando bastante claro a sua grandeza, a sua soberania. E Ele diz assim: todavia, para este homem eu olharei. Quer dizer, o sentido de que Ele vai considerar para aquele que é pobre e de um espírito humilde. Quer dizer, qual o sentido disso? É aquele que é moralmente puro, é aquele que se deixa conduzir por Deus, pela palavra de Deus, pela voz de Deus, e aquele que treme diante da minha palavra, é aquele que tem reverência, né? É aquele que tem zelo por tudo aquilo que Deus diz, que leva em consideração, que presta atenção, né? Que escuta Deus. Então, o que o Espírito ministrou ao meu coração quando eu pensava, por que Deus levou Elias para uma terra pagã, quando Jesus, em Lucas 4, está dizendo que nos dias de Elias haviam muitas viúvas em Israel? Por que ele vai para uma terra distante, né? A uma mulher, envia Elias a uma mulher, né? Viúva, pagã e pobre. Eu entendo que este pobre é justamente neste sentido de alguém simples, mas que é capaz de dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. E nós vamos ver que é justamente isto que acontece, que aquela mulher, na sua simplicidade, ela ouviu a voz de Deus através do profeta, ela recebeu, ela creu e ela obedeceu. Então, volta comigo lá para Reis. Primeira Reis 17. O verso 10 que nós lemos, né, declara, nós lemos o 8, no 9 Elias se levanta e vai em obediência a Deus. Verso 10, assim ele se levantou e foi para Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que uma viúva estava lá juntando gravetos, e ele a chamou e disse:
retira para mim, rogo-te, um pouco de água num vaso para que eu possa beber, né? E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, um pouco de azeite em um cântaro, e eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disto comer e então morrer. Diante do pedido do profeta, ela declara, né, a sua situação, a sua condição. Aparentemente, né, às vezes nos dá a impressão de uma coisa louca, absurda, né? Um profeta de Deus, né, que vai diante de uma viúva e ele estava requerendo aquilo que ela tinha. Ele pede água primeiro, água é vida, né? Não há vida sem água. E ele pede um pão e ela declara para ele, fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer disso, né, um pão que eu e o meu filho, quer dizer, eu e minha casa, né, vamos comer e depois acabou. É tudo o que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo o que eu possuo, é isto, né? A questão é: o que Deus tem requerido de você nesses dias? O que Deus tem requerido de você? Deus estava requerendo daquela viúva todo o sustento dela. Ela ouviu, recebeu e obedeceu. Quando ela fez isto, ela não estava somente entregando todo o seu sustento, mas ela estava entregando e confiando ao Deus de Elia, a um Deus que ela não conhecia, a sua própria vida. Sua própria vida. Então é importante nós entendermos que, diante de dificuldades e lutas, diante de crises que muitas vezes nós vivemos, diante de crises que você pode estar vivendo hoje, né? Isso pode gerar em nós 2 coisas que eu percebo muito clara. Isso pode produzir em nós, muitas vezes, desânimo, né? Desespero, e nós nos entregamos a isto, ou isto pode produzir em nós fortalecimento. Eu me recordo que na minha caminhada cristã eu tive alguns pastores que cuidaram de mim, e um deles, ele dizia assim: cada vez que as coisas se levantam de uma maneira contrária, né, muitas vezes vem uma fúria do inferno contra a minha vida. Quanto mais forte, quanto mais furiosas as coisas se levantam, mais forte eu me levanto em Deus e saio destas situações.
É engraçado que a gente costuma muitas vezes dizer, né, que o mesmo fogo que amolece o ouro, ele endurece o barro. E eu já usei isso muitas vezes como ilustração para falar do próprio tratamento de Deus nas nossas vidas, que às vezes Ele permite situações que são contrárias para trabalhar e tratar conosco, para arrancar de nós as impurezas, como eu disse agora há pouco, né? E diante das lutas e daquilo que Deus permite nas nossas vidas, nós muitas vezes nos endurecemos diante dessas situações. Então o mesmo fogo que amolece o ouro endurece o barro, mas o Espírito também ministrou ao meu coração que o contrário também é válido. Porque assim como muitas vezes diante de situações de crise nós nos derretemos, nós nos desmanchamos, nós desanimamos e nos prostramos, nós também podemos nos fortalecer, nos endurecer no sentido de ficarmos firmes, de permanecermos firmes, crendo e confiando que Deus está no controle de todas as coisas, e é Deus que sempre tem a última palavra ao nosso respeito, ao meu respeito, ao teu respeito. Então, pode parecer uma loucura, Elias, o profeta de Deus, trazer uma palavra de Deus para aquela mulher, porque ele diz assim: quando ela diz que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, no versículo 12, né? Depois disso, ele diz assim: não temas, verso 13, não tenha medo, vai e faze tu como tu disseste, porém disso, ou do que ela tinha, do pouco que ela tinha, faz primeiro um bolo para mim e traze para mim, e depois faz para ti e para o teu filho, Como eu disse, muitas vezes quando nós olhamos para uma situação dessa, ou mesmo uma circunstância que nós estamos vivendo, e Deus requer algo de nós, e muitas vezes nós entramos em conflito, falando, mas é tudo que eu tenho, o Senhor está me pedindo tudo que eu tenho, eu só tenho isto, né? Elias fala para ela: olha, não tenha medo, faz da maneira como você disse, mas faz primeiro para mim, né? Faz primeiro para mim. Quando Elias diz isso, ele estava dizendo: olha, ouve a palavra de Deus, obedece, não tenha medo, confia, crê, confia, você só confia se você crer, né? Por quê? Porque quando nós abrimos mão daquilo que nós temos, diante de uma dificuldade, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, Senhor, eu só tenho isso daqui, e o Senhor está requerendo isto de mim. Deus estava requerendo justamente aquilo ali. Mas quando aquela mulher abriu mão e entregou, ela abriu portas para que Deus operasse então o milagre que ela precisava. Quando muitas vezes nós abrimos mão daquilo que nós temos e nós queremos segurar, e aquilo está sendo um impedimento para que Deus trabalhe na minha vida, na sua vida, e Deus está falando: não, abre mão disso, que eu tenho coisa melhor para você, e nós resistimos. Por quê? Porque nós olhamos racionalmente, nós olhamos e falamos: não pode, eu só tenho isso, o Senhor está pedindo isso. Ele está falando: eu estou pedindo isso, entrega para mim.
E quando nós ouvimos e obedecemos o que nós pensamos ser perda para nós, vai ser ganho e vai ser lucro, porque nós estamos abrindo a porta da possibilidade de não mais nós fazermos, mas de Deus fazer. E Deus, quando nós abrimos mão, quando nós reconhecemos, Senhor, do jeito que eu tenho feito não tem dado certo, não tem produzido resultado, e abrimos mão e entregamos para Deus aquilo que nós temos, Deus vem e faz algo extraordinário. Deus abriu a porta de um milagre na vida daquela mulher. Porque quando Deus falou para Elias, vai lá e habita ali, é porque Deus sabia que aquela fome iria durar muito tempo. Porque quando nós lemos em Lucas 4, né, Deus levantou Elias, Elias apareceu do nada, neste capítulo 17, e ele veio justamente para estar diante de Acabe, que era rei de Israel, para declarar que Deus estava permitindo que uma fome viesse em toda a terra. E esta fome iria durar 3 anos e meio. Jesus declara isto. Então, veja o que aconteceu. Verso 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro o azeite faltará, ao dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ela e a sua casa muitos dias. Então, o que nós podemos aprender de prático aqui? Primeira coisa que ficou muito claro para mim: mesmo numa situação de crise, de escassez, de dificuldade, sabe, sempre nós vamos ter, por pouco que seja, algo que nós podemos dar, compartilhar e repartir. Primeira coisa que ficou muito claro, que abriu as portas para o milagre de Deus na vida daquela mulher e na vida de Elias, logicamente. Outra coisa que ficou muito claro: nós precisamos priorizar Deus e a sua palavra na nossa vida. Mateus 6,33 é uma promessa clara de que quando nós buscamos Deus, o seu reino, a sua palavra, quando nós colocamos Deus no devido lugar, em primeiro lugar de nossa vida, nós temos a promessa do cuidado de Deus. Então, priorizar Deus e a sua palavra. Como eu disse, nós precisamos entender que Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nada foge ao controle de Deus. Em muitos momentos, né, você pode até achar que Deus se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você, Ele está atento à sua vida e Ele sempre vai ter, como eu disse, a última palavra sobre você. E por fim, Deus sempre vai ter uma provisão para você, como eu tenho também trabalhado nesses últimos dias. Deus, Ele nos garante que assim como Ele tem cuidado, Mateus 6, Ele cuida das aves dos céus, que não semeiam, né?
não colhem, não armazenam, mas Deus as alimenta, Deus vai cuidar de nós. E nós não devemos ficar preocupados ou ansiosos com o dia de amanhã. Ele também diz em Mateus 6, eu aconselho você a ler esse capítulo todo, e você vai ver ali que ele diz que nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Por quê? Porque o dia de hoje, Deus ele se faz presente e ele nos ajuda em cada dificuldade. Mateus 28 também deixa claro que ele vai estar sempre conosco até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, nós vamos experimentar do cuidado de Deus a cada dia. Amanhã nós não temos forças, nem capacidade, nem condições para saber e para cuidar. É hoje, ele diz, a cada dia basta o seu mal. Não adianta, por mais preocupado que nós possamos estar com o dia de amanhã, isto não acrescenta nada, nem um côvado, nem uma hora, nada. Então, nós precisamos aprender a confiar, a esperar e a descansar em Deus. Ele é o nosso Pai Celestial que tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Então, creia nisso, receba esta palavra nesta noite, e eu quero orar por você, para que Deus fortaleça você no meio de toda esta dificuldade que eu sei que você está vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar, nos ajuda a descansar em Deus, crendo que Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de nós. Nos ajuda a ouvir, a escutar tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem nos pedido, tudo aquilo que Deus tem requerido. E é justamente por isso que Deus enviou Elias àquela mulher. Ele poderia ter enviado, sim, as viúvas de Israel, mas ele já tinha enviado tantos profetas e eles não escutavam. Eles não escutavam a palavra de Deus, aquilo que Deus estava dizendo, chamando eles, tentando corrigir eles. Então, que o mesmo não aconteça conosco, que nós possamos escutar tudo aquilo que Deus tem falado, dar atenção, ouvir, entender, para que nós possamos obedecer, em nome de Jesus. Que você seja abençoado e fortalecido com uma força sobrenatural de Deus, e que o Espírito Santo ajude você a ouvir, escutar aquilo que Deus está falando com você, e tudo aquilo que Ele te pediu, você possa obedecer e entregar, para que Ele possa fazer da sua vida um milagre. Não só um milagre na sua vida, mas fazer da sua vida um milagre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma semana rica em vitória. Que você ouça Deus, que você viva debaixo da direção, da condução do Espírito Santo de Deus. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.